Oi, gente, tudo bom? Vamos ler hoje Mateus 16. Já é tarde, deve ser quase 10 da noite já. E vamos lá. Se eu bocejar muito, desculpa. Deixa eu ajeitar aqui o microfone. É isso aí, vamos ler hoje Mateus 16, comparando a Bíblia Antiga com a atualizada. E primeiro eu vou ler a Antiga, depois eu vou ler a atualizada, e depois eu vou comparar versículo com versículo. Quando vocês vão reparar aí, eu reparei isso, que quando eu leio uma, depois eu leio a outra, eu não vejo diferença nenhuma, praticamente. Mas quando a gente compara, a gente vê grandes diferenças na atualização, retirada, colocada, acréscimo, retirada de palavras e principalmente do nome de Jesus é o que me chamou mais atenção no capítulo anterior. E vamos lá para ver qual vai ser a atualização sofrida nesse 16 aqui. Mateus 16, o fermento dos fariseus. Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Mas Jesus lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje, haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se, passando seus discípulos para o outro lado. Tinham-se esquecido de levar pão. Disse-lhe Jesus: Cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Jesus, percebendo isto, disse: Homens de pequena fé, por que discutis entre vós sobre não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que vos acautelastes do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se acautelasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A confissão de Pedro. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém,
padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Pedro tomou de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isto de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então disse Jesus aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16, da atualizada. Capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizei haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se, e passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isto, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus ou Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendestes as coisas que são de Deus,
mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará ao homem recompensa de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Agora a gente vai comparar versículo com versículo. Antiga. Mateus 16:1. Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Atualizada. E chegando-se os fariseus e saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Idêntico, só muda um por algum, o resto é idêntico. Mas Jesus lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Atualizada. Mas ele, de novo a retirada do nome de Jesus. Eu não me atentei a isso quando eu li um capítulo e depois eu li o outro. Só nessa comparação é que eu consigo perceber isso. Eu consigo perceber que foi retirado o nome de Jesus do versículo 2 do capítulo 16 de Mateus. Na antiga tá. Mas Jesus lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Na atualizada, mas ele, respondendo, disse-lhes. Então, assim, a gente entende que é Jesus falando, porque a gente está lendo, porque eu estou lendo, mas foi retirado o nome dele na atualizada. Na atualização, tiraram o nome de Jesus. E não é a primeira vez que isso acontece. No 14 a gente viu isso. Não, no 15 a gente viu isso. No 13, teve mais capítulos que isso me chamou muito a atenção, a retirada do nome de Jesus. Mas houve a referência a ele, se referindo a ele por ele, dizendo alguma coisa assim. Então vamos lá. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Então, além da retirada de Jesus, trocou-se o avermelhado por rubro. Avermelhado por rubro. A justificativa da atualização, eu sempre vou falar nesse ponto, ainda mais quando eu encontrar outra palavra que seja mais difícil de entender do que o que tiver na antiga. A justificativa para atualizar a Bíblia, que João Ferreira de Almeida traduziu dos originais, é que muitas mudanças ocorreram no português e que antes a Bíblia era difícil entendimento, era difícil de entender. Então, assim, mais uma justificativa cai por terra agora, porque na antiga tá, pois o céu está avermelhado. Eu entendo, qualquer um entende. Se eu entendo, qualquer um entende. Porque mais ignorante que eu não tem, não. Então, pois o céu está avermelhado. E na atualizada tá assim, porque o céu está rubro.
Desculpa, eu nem sabia que rubro era uma cor. Tamanha a minha ignorância. Então, se na antiga eu entendo que o céu está avermelhado, eu consigo entender, na nova eu não consigo, na atualizada eu não entendo o céu está rubro, cai por terra essa justificativa de fácil entendimento. Mais uma justificativa derrubada aqui em Mateus 16, versículo 2, onde o que chama muito atenção seríssimo é a retirada do nome de Jesus e a troca de avermelhado por rubro, jogando por terra a desculpa da atualização. No 3, de manhã, então não está idêntico, foi retirado o nome de Jesus. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Na antiga, tô lendo a antiga. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Atualizada. E pela manhã, na antiga tá e de manhã, e na atualizada tá e pela manhã. Hoje haverá tempestade, porque o céu está num vermelho sombrio. Agora sim, não é rubro sombrio, é vermelho sombrio igual à antiga. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Na antiga tá, em vez de discernir, tá conheceis, e não conheceis os sinais dos tempos. Na atualizada tá, e não discernis os sinais dos tempos. Essa foi a atualização. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Uma geração má e adúltera, atualizada, pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. Deixa eu ler esse de novo, comparar direitinho, porque é muito séria essa palavra. Uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Na antiga tá senão o de Jonas, e na atualizada tá senão o sinal do profeta Jonas. Naquela época, até há bem pouco tempo atrás, na minha infância, até o que é 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás, dependendo da localidade, os acontecimentos, eles perpetuavam, os acontecimentos, eles sempre se falavam em algum acontecimento, porque a vida era muito pacata, principalmente em cidade do interior, em cidade que não tinha crescimento industrial, aí todo mundo se desloca de um lugar onde mora para ir atrás daquele lugar para poder arrumar emprego, isso tudo que nós temos hoje. Então, o que aconteceu com o profeta Jonas, porque aqui está falando, nenhum sinal lhe será dado, ainda ia dar esse sinal do que aconteceu com Jonas. Imagina
quando Jonas foi jogado do barco. Deve ter dado tempo deles irem, do barco ter chegado lá, deve ter dado tempo de cadê Jonas, e cadê Jonas, e cadê Jonas. Então, assim, o que aconteceu com Jonas foi muito surpreendente. Isso devia ser um assunto que se perpetuava e se sempre comentava, porque não é qualquer acontecimento. Ele ficou na barriga do peixe durante 3 dias e 3 noites. Então, como que seria isso? Então, quando Jesus prepara eles para aquilo, que em 3 dias ele ia, depois de 3 dias ia ressuscitar, ele ia morrer e depois de 3 dias ia ressuscitar. E quem entendia o que aconteceu com Jonas, quando acontecesse isso com o Senhor, o Espírito Santo ia lembrar a pessoa e a pessoa ia lembrar do sinal. Porque o Senhor, ele faz isso com a gente. Ele avisa antes e quando acontece, a gente lembra que ele falou. A gente lembra do sinal. A gente lembra dos sinais que ele falou antes e que ele dá. Então, assim, ele deixou de aviso o que ia acontecer e lógico que sabiam muito bem o que tinha acontecido com Jonas e devia ser algo muito falado e muito comentado. Vamos lá, no 5. Passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. Atualizada. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. Na antiga tá levar pão e na atualizada trazer pão. Essa que foi a mudança. Disse-lhe Jesus: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Atualizada. Jesus disse-lhes: adverti, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Na antiga tá, cuidado. Na atualizada tá, advertir. Mudou o verbo, né? Mudaram o verbo do cuidar para advertir. O resto tá idêntico. 7. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. De novo, vou nessa tecla de novo, a atualizada de mais difícil entendimento. Na antiga tá, eles discutiam entre si. Na atualizada tá, eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. O que é mais fácil entender? Eles discutiam ou eles arrazoavam? Chega uma hora que parece ser chato parar nessas pequenas coisas, mas são coisas que tem que ser falada, que tem que ser apontada, porque, na verdade, eles atualizam por isso. É engraçado que eu nunca vi atualizar outro livro de algum escritor famoso, de alguma escritora famosa. Nunca vi atualizar. Mas a tradução que João Ferreira de Almeida fez é revista e atualizada todos os anos. Vamos lá. 8. Jesus, percebendo isso, disse: homens de pequena fé, por que discutis entre vós sobre o não terdes trazido pão? Atualizada. Jesus, percebendo isto, disse: por que arrazoais entre vós?
Homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão. Então, aqui troca de novo discutir e atualizada tá razoáveis. E o homens de pequena fé tá no começo da frase, enquanto a atualizada tá quase no final, tá no meio da frase. O resto é parecido, é idêntico. Mas o que muda é as palavras e a colocação das palavras na frase. No 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Atualizada. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Na antiga tá recolhestes, e na atualizada tá levantastes. Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos recolheste? Estou repetindo. Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos acautelais do fermento dos fariseus e saduceus? Atualizada. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Idêntico. Então compreenderam que não dissera que se acautelassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Atualizada. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Na antiga está acautelassem, e na atualizada está guardassem. O resto é idêntico. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Está idêntico, mas eu quero lembrar aqui que esse Filipe é o marido da mulher que botou a filha lá para dançar para o padrasto, que já tinha trocado ele pelo irmão, o qual João ficava apontando. Então você vê que as cidades eram próximas e as regiões eram próximas. A região do Filipe para o de Herodes, que era pro do Herodes, nem me recordo. Mas é porque realmente a minha cabeça eu não consigo guardar versículo, nomes. Mas esse é o marido daquela que mandou, que pediu a cabeça de João Batista num prato. Então você vê a sociedade que era na época, vê se não tinham liberdade, tinham muita liberdade. Como hoje, mundo de cabeça para baixo, igual hoje. Não tem tanta diferença, não, era até pior. Levando a cabeça de João Batista num prato, olha que atrocidade isso. Isso hoje nem aconteceria. Uma menina jamais dançaria para um presidente da República, entende? Sem sofrer nenhum dano pela sociedade, pelos leitores, pelos eleitores, né? Não teria como. Então você vê a liberdade da época da sociedade. De cada um escolher o que quer viver e viver. Vamos lá. Era essa. Eu quis apontar isso, já que está aqui com muita clareza, né? Respondendo-lhes,
Responderam-lhes: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Você vê que até João Batista é citado aqui lá nas regiões de Filipe, né? A respeito de Jesus. A respeito quem seria, na verdade, Jesus. No 14 ainda, na atualizada. E eles disseram, um João Batista. Pois é, aqui Jesus pergunta, quem dizem os homens ser o filho do homem? Né, a respeito de Jesus. Quem dizem que a respeito de Jesus? Quem seria Jesus? Jesus pergunta para os discípulos, o que eles falam? Aí responderam eles, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Na atualizada tá. Eles disseram, uns João Batista, outros Elias, o outro Jeremias ou um dos profetas. Então, assim, a antiga está um pouco mais explicado isso. Fala assim, uns dizem, outros falam, uns João Batista, outros Elias. Eu não sei porquê, mas lendo é mais fácil entender do que ouvindo. Ouvindo parece a atualizada ser um pouco mais clara, mas lendo a antiga me parece ser mais clara. O resto é idêntico. Perguntou-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Atualizada. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe, idêntico. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Atualizada. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne, pois não foi carne nem sangue que tu revelou. Na atualizada tá, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atualizada. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu, no 19, te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Atualizada. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus tinha 12 discípulos. E ele falou para Pedro, o que tu ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E a gente acha que a gente tem esse mesmo poder, né?
Ele tinha 12 discípulos, ele falou isso para Pedro, e a gente acha que a gente tem esse mesmo poder. Tudo que eu ligo na terra é ligado no céu, tudo que eu desligo na terra é desligado nos céus. Não é assim. Não é assim. Mas é bom viver pela fé, é bom acreditar sim, tomar posse, mas é bom entender com clareza a palavra, situação e pessoas. Pessoas, o que é delegado a cada uma pessoa, o que é colocada na mão, o que Deus coloca na mão de cada pessoa, entende? A porção de cada pessoa, o que é dado. Sim, é bom entender. Então tá idêntico. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Aí ele já falou com todos os discípulos. Olha a diferença. Olha a diferença. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Atualizada. Então mandou, antiga tá, ordenou, atualizada mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Na antiga tá, que ele era Cristo, que ele era o Cristo, e na atualizada tá, que ele era Jesus, o Cristo. Teve o acréscimo de Jesus, o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Na antiga está ressurgir e na atualizada está ressuscitar no terceiro dia. Então, quando eles declararam, quando Pedro declarou que ele era o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando Pedro declarou isso, Jesus começou a dizer para ele o que ia acontecer, começou a dizer para eles, começou a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressurgir no terceiro dia. Teve uma vida de glória? Não. Teve uma vida de derrota, aparentemente. Falando, quem não conhece, quem não vê, se ele não falasse, ele já foi preparando, porque quando a gente olha, eu assisti ontem Paixão de Cristo com a minha família, e eu fiquei imaginando o que passava na cabeça de Maria quando o anjo falou para ela: aceita, porque ele vai salvar o mundo do pecado deles. Eu acho que nenhum pensamento que passaria na cabeça dela seria o que ele passou. Que ele ia vencer por nós, da forma que ele venceu, com tanto sofrimento, com tanta dor, aparentemente derrotado, acabado, destruído, humilhado. E ele teve que ir falando isso para os discípulos, que não era de glória. No Antigo Testamento, por isso que eu acho, né,
deduzo eu, que é muito mais fácil pregar o Antigo Testamento, por isso que a gente ouve muita pregação do Antigo nas igrejas, em tantos lugares, porque o Antigo Testamento, ele fala assim, ó, se você servir a Deus, Deus falava mesmo, se me servir, comereis o melhor dessa terra, o seu ventre será frutífero, os seus animais, não sei o que, não sei o que. Se me negares e após outros deuses, se fores rebeldes e após outros deuses, aí os vossos inimigos tomarão posse de ti e falaria só derrota, só derrota. Era uma coisa, se servisse a Deus, era glória na terra. Se negasse a Deus, era derrota na terra. O Novo Testamento não tem glória. O Novo Testamento acaba em aparentemente derrota. Foi assim com Cristo, foi assim com João Batista, foi assim com aquele que morreu apedrejado, que eu esqueci o nome, Estevão. Foi assim com os apóstolos, foi assim com Paulo, preso, humilhado, entende? O Novo Testamento não é o Antigo Testamento. Ele veio e mudou tudo. Ele veio. Jesus veio e mudou tudo. O Novo Testamento, a glória é no céu. O Novo Testamento, a glória é no céu. Então, são palavras duras de ouvir, são palavras duras de entender, só que a partir do momento que a gente conhece e declara que Ele é Jesus, Cristo, o Filho do Deus vivo, com o entendimento que realmente Ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele começa a mostrar para a gente o que é necessário passar. O que é necessário passar, e a gente ainda vai ver nesse próprio capítulo aqui, o que é necessário passar para alcançar o reino, porque ele veio e ele passou por tudo por nós. Ele morreu como derrotado naquela cruz, aparentemente derrotado. E como pode? Ontem, né, vendo a Paixão de Cristo, eu falei, meu Deus, ele veio para sofrer. Ele veio para sofrer. E foi morto sofrendo. Até o final sofreu. E ele veio para sofrer. E é muito doido isso. E quando a gente lê Isaías, quer conhecer Cristo, quer conhecer Deus, o teu Deus. Aqui a gente conhece Jesus homem. A gente está lendo e vendo o que ele passou. Jesus homem quer conhecer o teu Deus. Ele como Deus, lê Isaías. Ele habita a eternidade. Antes de vir, ele habitava a eternidade. Ele arriscou a eternidade. Ele arriscou. Porque te ama, porque me ama. E ele começou a falar. Não é glória. É humilhação, é tristeza. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes, todos os religiosos, que tinham que recebê-los de joelho. Ele ia padecer na mão deles, na mão dos anciãos, respeitados, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressurgir no terceiro dia. Foi o sinal que ele falou
do Jonas. E quando aconteceu, quem estava ligado, quem lembrava, lembrou isso. O Espírito Santo lembra a gente, porque o Senhor fala. O Senhor fala, ele não deixa de falar. Ele não deixa de mostrar o sinal. Pedro tomou de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo nenhum te acontecerá. Atualizada. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Só troca a colocação da palavra na frase. Isso te acontecerá para te acontecerá isso. Não, de modo nenhum te acontecerá isso. Então, assim, ele tinha deixado de habitar a eternidade para vir habitar aqui, passar o que tinha que passar. Como que ele não iria passar por isso? Ele já tinha arriscado tudo. E ele fala para Pedro assim, no 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. Não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Atualizada. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Tá diferente. Então ele chega para Pedro e fala assim: Para trás de mim, Satanás. Que é o que a gente tem que falar quando a gente é tentado por pensamento, por pessoas, por palavra, seja palavra direta, indiretamente, por olhares, por coisa que a gente ouve na TV, filme, seja o que for. Para trás de mim, Satanás. Se é alguma coisa que te serve de tropeço, que vai te fazer tropeçar em alguma coisa, essa palavra ela tem que ser dita: para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. Aí ele educa Pedro. Tu me serves de pedra de tropeço. Não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Foi ontem eu assistindo a Paixão de Cristo. Eu falei, meu Deus, quando que Maria imaginou que ia acabar assim? Porque a gente pensa nas coisas dos homens. A gente pensa nas coisas dos homens. A gente não pensa nas coisas de Deus. Só que a justiça de Deus não é a nossa justiça, e a forma dele agir não é a que os homens nos ensinam. E a gente vai ler esses ensinamentos até o Apocalipse, porque tem muito ensinamento aqui. E a gente vai buscar as coisas de Deus. Na atualizada tá. Na antiga tá: Tu me serves de pedra de tropeço, que é uma coisa. Pedra de tropeço te faz parar, te faz tropeçar, te faz cair. Tropeço te faz cair. Na atualizada tá assim: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Não acho que escândalo seja igual pedra de tropeço. Não acho. Acho que são funções diferentes. Acho que são funções muito diferentes. E essa
é a atualização desse 23 aqui, do capítulo 16, no versículo 23. Na antiga fala, tu me serves de pedra de tropeço. Pedra de tropeço faz tropeçar, faz bambear, faz cair, faz machucar. Escândalo, tu me serves de escândalo. Escândalo é vergonha. Entende? Pedra de tropeço faz cair. Então, assim, Jesus, ele sabia o que ia acontecer com ele estava firme no propósito dele, e Pedro estava servindo de tropeço para ele cair, para que ele não cumprisse o propósito dele. Porque terrível propósito, terrível, muito sofrimento que seria esse propósito. Enquanto escândalo é vergonha. Para mim, né? Para mim, eu entendo assim. Mas vamos continuar. Tem mais aqui. Então disse Jesus, na antiga. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Atualizada. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Totalmente diferente do Antigo Testamento. Totalmente, é algo totalmente novo. Me segue e renuncie. No Antigo tá, me segue e comerás o melhor da terra, o teu ventre prosperará, os filhos dos teus filhos, os seus animais, era só bênção. No Novo, é isso aqui. E a gente consegue enxergar isso em todos os discípulos, em todos os que serviam na época. Essa glória terrena que é pregada hoje, não está aqui não. Não está no novo não. Por isso que muitos pregam o antigo. O abrir do mar e tantas outras coisas que traziam vitória. Porque agora a nossa vitória é essa, renunciar a nós mesmos. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir, ninguém é obrigado a ir. Mas se quiser ir após ele, tem que renunciar a si mesmo. A gente tem que renunciar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir. Se alguém quiser, de Jesus falando, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E todos os dias a gente renuncia. A gente que crê, todos os dias há uma renúncia. Sempre há uma renúncia. Não tem quem diga que não há renúncia, tem alguma coisa errada. Todo dia é um dia de renúncia. Então, assim, quando ele falou isso, ele, como era Deus, ou por revelação de Deus a Cristo, porque Jesus é Deus. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, assim, o status de Deus, Jesus tinha, foi dado a ele por Deus Pai. Não só Deus, todo o status de Deus. A única coisa que eu vejo que uma das poucas coisas que eu vejo que Deus Pai reservou para si foi a onisciência. Isso foi uma das poucas coisas que ele conservou para si mesmo, Deus Pai. O resto, tudo dele, tudo ele deu para Cristo.
Todo o poder ele deu para Cristo, o poder de criar, o poder de formar, né? A gente vai estar lendo isso. Então, assim, se ele revelou para Cristo a cruz, eu não sei, mas aqui é uma prévia, porque ele ainda não tinha morrido de cruz, na cruz. Então, estava assim, se alguém quiser, e isso é muito forte, porque nós sabemos como ele morreu. Os discípulos não sabiam ainda. Tudo o que Jesus estava fazendo era testemunho para durante e depois da partida dele. Porque é muito sério. O que ele fez foi muito sério. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E quando a gente lembra, tome a nossa cruz, por que não? Já que ele tomou a nossa cruz. Se ele tomou a nossa cruz, por que eu não posso ter a minha cruz? Que na verdade são os meus próprios problemas, são situações, são os meus próprios pecados, as minhas próprias iniquidades, porque tem uma parte que fala assim: por que queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, das suas próprias iniquidades, porque é isso que nos faz ter cruz, é as nossas próprias iniquidades, é os nossos próprios pecados. E no 24 da atualizada tá: tome sobre si a sua cruz e siga-me. Na antiga não tá, só tá: tome a sua cruz e siga-me. Na atualizada tá: tome sobre si a cruz e siga-me. 25. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quer perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Atualizada. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Idêntico. Por amor dele, por amor. Não é por medo de ir para o inferno. A gente já viu isso lá no... quando ele falava por parábolas. Para que ninguém entendesse e ninguém se convertesse e ele não os curasse. Porque se a gente entende o que é céu e inferno, a gente tem medo de ir para o inferno e não é esse o ensinamento. Não é por aí. É por amor. É por amor. Ame a Cristo que você vai conseguir vencer a sua carne. Ame a Cristo que você vai conseguir vencer os mandamentos. Você vai conseguir cumprir o que Ele quer que você cumpra. E então, mas tem que amar Ele. Tem que amar. Amar. Buscar o amor. Um amor, converter o teu coração a Ele. Buscar com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Buscar mesmo esse amor. Se você tem o temor a Deus, mas se você não consegue ter o amor, não consegue amar, busque esse amor. Busque, clame, peça. Não viva com medo, mas viva com amor a Ele, por amor a Ele. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Tem que ser por amor. Tem que ser por amor. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Atualizada. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa de sua alma? Na antiga tá em troca da sua, o que dará o homem em troca da sua alma,
E na atualizada tá. O que dará ao homem em recompensa da sua alma. Então nós não temos nada para oferecer, nada para trocar nossa alma, nada. Só o amor a Ele. O amor a Ele vai fazer a gente andar na justiça que Ele quer que a gente ande. Ele vai fazer a gente ter entendimento da justiça. Precisa ler a palavra. Precisa ler a palavra. Ler, 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 ler. E praticar. Leu, pratica. Leu, pratica. Leu, pratica. Não seja aquela pessoa que lê e quer que o outro pratique. Lê e fica vendo se o outro pratica ou não. Não é isso. Lê e pratica. Lê e pratica. Não deixa de ler. Não vá para a igreja para ler a palavra. Não vá para adorar. É o amor. Vá por amor. Renuncie esse horário para ir em amor, para ir para orar, para ir para adorar. E lógico, a palavra vai te alimentar. A palavra vai te alimentar. Se tiver a palavra na igreja que você frequenta. Mas você lendo a palavra, você vai saber se tem ou não. Se você não ler, aí você não vai saber. Você pode até achar que tem a palavra lá. Se você não ler a palavra, você não vai saber se tem realmente. Então, precisa ler. Ler e praticar. Ler e praticar. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. A glória é no céu. No Novo Testamento, a glória é no céu. Então, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então recompensará a cada um segundo as suas obras. Isso ele falando com os discípulos. Porque ele não ia morrer em glória. Ele ia morrer em dor, em sofrimento. Terrível, terrível. Horrível. Por me amar e por te amar. Por você, por mim. Não é por aquele que não entende. Não é para aquele que não aceita. Para de olhar para o outro. Nem Jesus orou pelos do mundo. No final ele orou, oro pelos que o Pai me deu e pelos que o Pai vai me dar. Não oro pelos do mundo. E a gente tem mania de ficar orando por todo mundo. E a gente tem mania de ficar pensando que Jesus a gente tem de ficar olhando para o outro. Não, vamos olhar para Cristo e orar para a gente, orar que Ele fez por nós. Quando a gente consegue entender isso, a gente consegue. É mais livre. É mais livre você viver o amor entre você e Cristo quando você coloca uma terceira pessoa e aquela pessoa não cumpre da forma que você acha que tem que cumprir. Ninguém, não tem que achar nada. Deixa aquela pessoa viver a fé dela. Viva a sua fé. Leia a palavra e pratique. Leia e pratique. Só leia, mas leia e tenta praticar. Então dará a cada um segundo as suas obras. Então, quem renunciou à vida vai ter obras de renúncia. Quem não renunciou
não vai ter obra de renúncia. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 28. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Idêntico. E assim terminamos o capítulo 16. Vou tirar a foto da antiga e da atualizada e vou estar postando junto.